estão? Tudo bem? A tia Érica tá bem, tá aqui em casa se cuidando. Eu espero que vocês também estejam se cuidando, obedecendo ao papai, à mamãe, à vovó, ficando em casa e se cuidando, se protegendo do vírus, tá bom? E estudando as aulinhas que estão chegando na plataforma, tá bom? Então hoje nós vamos falar de mais um assunto, conversar um pouquinho sobre esse assunto novo, tá bom? Que a gente vai estar começando, iniciando hoje. Então vamos fazer silêncio aí do outro lado da telinha para prestar bastante atenção no que a tia Érica vai explicar hoje, tá? E hoje nós vamos começar a ver o conteúdo comparando os números naturais. Né? A gente já falou muito sobre os números naturais, sobre as suas ordens, né? Que a primeira ordem é da unidade, a segunda ordem da dezena, a terceira ordem da centena e a quarta ordem da unidade de milhar, que é o que a gente está estudando até agora. São essas 4 ordens, tá? Então, hoje nós vamos fazer essa comparação entre alguns números naturais. Vamos lá? Então, veja só. No livro de vocês, tem algumas situações que mostram essa comparação. E eu trouxe aqui para a gente reproduzir estas situações que tem no livro de vocês lá na página 44 e 45. São algumas situações. Primeira situação. A primeira situação diz o seguinte, que havia um abrigo e esse abrigo ele recebeu de doação algumas caixas de leite e algumas caixas de suco. Então, o número eu representei aqui no quadro, né, das ordens, no QVL, tá certo? Tá aqui. Leite, ela recebeu quantas caixas de leite? O abrigo recebeu 1.100 caixas de leite. Já de suco, a doação de suco para o abrigo foi de 2.300. Certo? 2.300. Então, a gente vai fazer a comparação agora desses dois números, tá? Como assim? Vamos descobrir qual foi a doação que chegou mais. Foi leite ou foi suco? Como que a gente pode descobrir? Sem precisar fazer um cálculo. Então, a gente vê como é um número que está envolvendo as 4 ordens que a gente está trabalhando, unidade, dezena, centena e milhar. A gente é fácil de descobrir. Como? A gente vem aqui na classe das unidades de milhar e vamos ver. Leite. Quantas unidades de milhar o abrigo recebeu? 1 unidade de milhar. Suco. Quantas unidades de suco o abrigo recebeu? Unidade de milhar. 2 unidades de milhar. Então, agora vem a pergunta. Qual é que é maior aqui? É o 1 ou é o 2? Ah, muito bem. Então, o 2 é maior que 1. Então, ele recebeu o quê? Recebeu mais doações de suco do que de leite. Então, aqui a gente descobriu que 2.300 é maior que 1.100. Ou, se eu perguntasse para vocês, o que ele recebeu menos? Foi leite ou foi suco? Aí, para você não fazer cálculo, você vem aqui na unidade de milhar e faz do mesmo jeito como a tia fez. Unidade de milhar, de leite, 1 unidade de milhar. De suco, 2 unidades de milhar. Então, 1 é menor que
2. Então, ele recebeu menos leite e recebeu mais suco. Então, comparando esses dois números, 1.100 é menor que 2.300. Comparando o primeiro número com o segundo número, certo? Vamos ver uma outra situação. Vou tirar aqui o nome leite e suco, certo? E vou colocar aqui o nome de dois coleguinhas de vocês. Primeiro, o Pedro Henrique. Vamos colocar o nome do Pedro Henrique aqui, ok? E o outro coleguinha da turma de vocês, o João Henrique. Então, a tia pegou os dois Henriques da turma, sendo que um é Pedro e o outro é o João, tá? Então, vou colocar o João Henrique aqui, certo? Qual é a situação agora? É a segunda situação. No livro de vocês, diz que esses dois coleguinhas foram fazer uma corrida, né? Foram caminhar, foram para o parque e eles foram caminhar. O Pedro, ele percorreu 1.100. O Pedro percorreu 1.000. Pedro Henrique percorreu caminhando no parque. Ele andou e percorreu 1.100 quilômetros. Agora vamos descobrir o João Henrique. Deixa a tia tirar esses números aqui que estava representando a quantidade de suco. Vamos descobrir quanto que o João Henrique percorreu. O João Henrique percorreu 1.250. Olha só, os dois estavam no parque caminhando ao mesmo tempo. O Pedro Henrique caminhou 1.100 quilômetros. Já o João Henrique percorreu 1.250. Então, agora a gente vai fazer a comparação desses dois números. Vamos lá? Primeiro, para a gente fazer a comparação e descobrir quem foi aquele que andou mais no parque, eu venho para a unidade de milhar, do mesmo jeito que a gente fez no suco e com o leite. Eu venho para a unidade de milhar. O Pedro Henrique percorreu uma unidade de milhar. E o João Henrique percorreu uma unidade de milhar. Ai, tia, e agora? Porque aqui eles não todos os dois percorreram a mesma unidade de milhar. Então, aqui está igual, não é? A mesma unidade de milhar está igual. Não conseguimos, através da unidade de milhar, descobrir quem caminhou mais ou menos. Então, o que é que a gente faz? Vai para a terceira ordem. Na terceira ordem, a gente vai ver também, fazer a mesma coisa. Quantas centenas o Pedro Henrique percorreu? Uma centena. E o João Henrique percorreu quantas centenas? 2. Então, 1 é maior que 2? Não, 1 é menor. Então, através da centena, a gente descobriu o quê? Que o Pedro Henrique, que o João Henrique andou mais que o Pedro Henrique. Por quê? Porque 1.100 é menor que 1.250. Se a gente for comparar as dezenas, quantas dezenas, ó?
o Pedro Henrique percorreu? Muito bem. 0, nenhuma. Já o João Henrique percorreu quantas dezenas? 5. Não é isso? Unidade. Quantas unidades o Pedro Henrique percorreu? Nenhuma. O João Henrique, nenhuma. Aqui eles empataram, né? Então, no geral, quando a gente pega que foi para a unidade de milhar que deu igual, certo? Na centena a gente descobriu que esse número 1.100 é menor que 1.250, certo? Vamos agora para a terceira situação, tá? A gente agora descobriu o quanto os amiguinhos percorreram. Agora a gente vai falar sobre a terceira situação que tem aí no livro de vocês. Vamos tirar o nome dos amiguinhos. E vamos falar da terceira situação. Na terceira situação diz assim, que na escola foi haver um campeonato. Esse campeonato era de vôlei, tá? Vou botar aqui o nome vôlei. E basquete. Alguns se inscreveram para participar do campeonato de vôlei e outros se inscreveram para o campeonato de basquete. Vamos descobrir agora quantas pessoas se inscreveram para participar do campeonato de vôlei. Vamos lá. Quantas pessoas? Olha só, de vôlei teve 3 unidades de milhar. 2 centenas, 4 dezenas e 7 unidades. Agora vamos descobrir quantas se inscreveram para participar do basquete. Vamos lá. Basquete. 3 unidades de milhar, 2 centenas, 4 dezenas e 1 unidade. Então, vamos lá. Olha só o que vai acontecer com esse caso agora. No campeonato de vôlei e o campeonato de basquete. No campeonato de vôlei foram inscritos 3.247. No campeonato de basquete foi inscrito 3.241, certo? Então agora vamos descobrir qual foi o campeonato que teve mais gente inscritas. Será que foi o de vôlei ou será que foi o campeonato de basquete? Então, vamos seguindo aquela dica que a tia deu, comparando primeiro os números que estão na 4ª ordem, certo? Que é o quê? Isso mesmo, parabéns, crianças, a unidade de milhar. Então, veja só, no campeonato de vôlei, quantas unidades de milhar tem? 3. Foram inscritas 3 unidades de milhar para participar do vôlei. E no basquete, 3. Então, aqui, 3 é maior ou é menor que 3? Ah, tia, é igual. Muito bem. 3 é igual a 3. Então, aqui na unidade de milhar está igual. Então, a gente vai comparar agora. Vamos comparar os números naturais que estão na centena, que é a 3ª ordem. Quantas centenas tem no vôlei? 2. Quantas centenas tem no basquete? 2. Então, as centenas foram iguais. Tá igual aqui, né? Vamos comparar
Agora, a segunda ordem, que é a casa das dezenas. Quantas dezenas de pessoas foram inscritas no vôlei? Olha aqui. 4 dezenas. E quantos se inscreveram no basquete? 4. Muito bem. Então, 4 dezenas no vôlei e 4 no basquete, não é isso? Então, aqui também as dezenas são iguais. Agora vamos para a unidade. Será que as unidades também foram as mesmas quantidades de vôlei e de basquete? Vamos descobrir. Quantas unidades de pessoas foram inscritas, apareceram aqui nesse número de basquete, do vôlei? Muito bem, 7. E quantas no basquete? 1. 7 é maior ou é menor que 1? Muito bem, é o quê? Maior. Então, através da unidade, veja que o número veio vindo igual na unidade minar, na centena, na dezena e na unidade foi que houve essa diferença para a gente descobrir qual é o maior e qual é o menor, tá certo? Então, o campeonato que teve mais gente inscrita foi o de vôlei, o campeonato de vôlei. Por quê? 3.247 é maior que 3.241. Muito bem. Entenderam essa comparação que a gente estava fazendo? E por que será que veio essas 3 situações no livrinho de vocês, neste conteúdo que a tia está explicando? Para que essa comparação? Porque esta comparação, a gente pode descobrir um número que ele seja maior que o outro ou menor. Ou ele pode também ser igual. Quando é que ele é igual? Quando todos os números de todas as ordens são iguais. Vamos ver como é isso? A tia vai tirar aqui o quadro, valor de lugar, tá certo? E nós vamos ver, porque na matemática, quando a gente fala que um número é maior, o outro é menor que, e o outro é maior que, ou que ele é igual. Então, a gente vai usar alguns símbolos, tá? Alguns símbolos para gente não precisar, tá certo? Escrever maior que e menor que. Então, a gente usa símbolos. Na matemática, quando o número é maior que o outro, a gente usa este símbolo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Certo? A gente usa este símbolo. Olha ele aqui, ó. Parece uma boquinha do jacaré, né? Maior que. Quando o número é maior, a gente usa esse símbolo. Quando o número é menor, a gente usa este outro símbolo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Deixa eu colocar aqui. Certo? Maior, menor ou igual. Olha o símbolo de igual como é, certo? Então, aqui a gente tem maior que, menor que e igual, tá? O nosso corpo, ele fala. A tia sempre disse isso a vocês, que o nosso corpo pode nos ajudar nas aulas de matemática. A gente usa os dedinhos para a gente poder contar, para a gente poder somar, para a gente dividir, para a gente tirar, né? Mas a gente também pode usar o nosso corpo para a gente fazer esses sinais.
certo? Esse sinal nos ajuda, a gente pode utilizar o corpo para representar este sinal, tá? Aqui, ó, maior, com minha mão direita eu posso fazer o maior que, com a minha mão esquerda eu posso fazer o menor que. E aqui, igual, certo? É o igual. Então, agora, como utilizar esses sinais que a tia deu aqui para vocês nos números? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns números para a gente ver como fica este sinal, tá? Ó, maior que, menor que. Tia, mas tá ao contrário desse desenho que a senhora fez. Tá, porque a tia tá o contrário para ele, tá de costa para o desenho. Mas se a tia virar de frente, olha só, ficou a mesma posição, não é? Aqui, com a minha esquerda, eu faço o quê? O menor que. Tia, tá ao contrário. Tá ao contrário porque, ó, eu tô de costa, tá bom? Então, com a direita é o que, pessoal? Muito bem, maior que. Com a esquerda, menor que. E assim, igual, certo? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Deixa eu pegar aqui um número. Aqui eu tenho o número 2710 e aqui eu tenho 2712. Então, unidade de milhar, 2 e 2. Centenas, eu tenho 7 e 7 centenas. Dezenas, eu tenho uma dezena no primeiro número e uma dezena no segundo número. Unidade, aqui nesse número da plaquinha vermelha eu tenho 0 e aqui eu tenho 2 unidades. Então, o número maior é qual? 2710 ou 2712? Ah, muito bem, 2712. Então, como eu vou usar este sinal, colocando aqui no meio, para indicar que ele seja maior, para indicar que esse aqui é maior que 2712 é maior do que 2710. Eu vou colocar o sinal, tá bom? E como é que eu coloco o sinal? O sinal eu vou colocar ele, ó, uma boquinha, porque vocês estão vendo que parece uma boquinha do jacaré? Eu vou colocar a partezinha aberta do sinal virado para o lado do número maior, certo? O número maior, tá bom? Então, número maior, o sinal fica com a boquinha aberta, tá bom? Olha só. Coloca para indicar, tá bom? Que ele é maior ou menor. Então, veja só, nós temos dois números aqui. 2710 e 2712. Vamos comparar esses dois números. Aqui, no vermelho, eu tenho 2 unidades de milhar e no verde também 2 unidades de milhar. No vermelho, eu tenho 7 centenas e aqui 7 centenas. Aqui eu tenho uma dezena e aqui uma dezena. Aqui eu tenho 0 unidade e aqui, muito bem, 2 unidades. Então, pela unidade eu descobri que 2712 é maior que o quê?
2.710. Então, para mim não precisar escrever maior que, eu vou usar o quê? O símbolo, certo? Então, eu pego esse símbolo de maior que e vou colocar aqui, tá bom? Olha o Anthony, pessoal! Dá tchau, Anthony, pra turminha. Diga lá! Dá tchau! O Anthony apareceu na aula! Diga oi, gente! Agora dá um tchauzinho e vai com a tia Ronilde. Solta um beijinho. Isso! Agora vai lá com a tia Ronilde. E é isso aí, a aula online é assim, pessoal. Vamos lá! Então, aqui é maior. Olha só o sinalzinho com a mão direita. Então, a pontinha do sinal fica virado para o número maior, tá bom? Vamos ver um outro exemplo aqui. Vou colocar este número. Tá? Aqui, ó. Deixa eu botar esse vermelho aqui, porque ali já tá o vermelho, né? E aí, podemos colocar esse outro aqui, ó. Ó, presta atenção. 1.254 e aqui 3.129, certo? Então, vamos descobrir agora qual é o menor número desses dois. Aqui a gente usou o maior, agora nós vamos descobrir o menor. Quantas unidades de milhar eu tenho aqui? Uma unidade de milhar. Quantas unidades de milhar eu tenho aqui? 3 unidades de milhar. Muito bem, então aqui só na unidade de milhar eu já descobri que essa plaquinha laranja, o número é menor que esse aqui, tá bom? Então, a gente vai pegar novamente o símbolo e vamos usar. Aqui eu quero descobrir qual é o menor. O menor eu uso a mão esquerda, apontando para cá, ó. Então, a tia Érica vai colocar o sinalzinho aqui, ó, do menor. 1.254 é menor que 3.129. Agora, aqui, veja o que vai acontecer com esses dois números. Aqui, eu tenho o número 1.432 e aqui eu tenho também o número 1.432, tá? Vamos lá. Quantas unidades de milhar? Uma. Aqui, uma. 4 centenas, 4 centenas. 3 dezenas e 3 dezenas. 2 unidades, 2 unidades. Então, 1.432 é maior ou é menor que 1.432? Ah, muito bem. Ele é o quê? Igual. Eu posso usar um desses dois sinais, maior ou menor? Não, eu vou usar o sinal de igual. Olha ele aqui, ó, o sinal de igual. Então, eu venho aqui e coloco aqui, porque eles são, os números são iguais. A mesma quantidade de unidade, de dezena, de centena e de unidade de milhar. Tá certo? Vamos colocar agora aqui. Nesses dois números, eu quero saber quem é o menor. Se é 2.710 ou se é 2.712. O menor. O menor é o quê? 2.710. Então, o sinal agora vai inverter. Por quê? Porque eu estou querendo saber quem é o menor. O menor, olha, a pontinha do sinal fica, da setinha, né?
fica apontando para o número menor, tá bom? Aqui nessa outra, vamos inverter. Eu vou querer, da outra vez eu quis saber qual eram os números, qual é o número que era maior, agora eu vou querer saber qual é o menor. O menor, agora eu vou querer saber qual é o maior. O maior, pela unidade de desmilhar, a gente vai descobrir que é o quê? 3.129, tá? E eu vou tirar esses números aqui e vou pegar outros números para vocês compararem. Vamos lá, pegar aqui outro número. Anthony está tentando me ajudar, né, Anthony? Hoje ele é meu auxiliar na aula. Aqui, olha só, temos dois números. 8.142. E aqui, 8.142. Tá? Então, a unidade de milhar, 8 e 8. Centena, uma centena e uma centena. 4 dezenas e 4 dezenas. E unidade, 2 unidades. Então, aqui não tem um número maior e nem tem um número menor. Aqui os números são o quê? Igual. Aqui é o que, Anthony? Igual. Aqui os números são iguais, né? Então, aqui os dois números são iguais. A gente usa esse sinal. Então, na aulinha de hoje, você vai treinar bastante como utilizar esse sinalzinho aqui. Mão direita maior que, mão esquerda menor que, e assim igual, tá bom? Vamos responder a tarefinha do livro na página 44 até a página 47. E qualquer dúvida, pergunta para a tia Érica, tá bom? E por hoje é só. Beijinho, beijo, Anthony! Ei!